Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O canal Hope Music não é só de música, mas traremos para você hoje entretenimento gospel. Hoje estamos aqui com a presença do meu pastor Zan Cerqueira, esse homem de Deus, que vai estar contando um pouco da sua história, da sua vida ministerial para todos vocês. Estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, diretamente da Hope Music, e fica ligadinho aí após a vinheta. Com vocês, pastor Zan Cerqueira. Olá, tudo bem com você? Bruno, é bom estar com você aqui nesse momento no estúdio Hope Music e todos vocês que estão aí participando dessa entrevista, né, desse quadro abençoador. Esse canal é um canal de entretenimento, de músicas, de salmos, enfim, de entrevista. Então é um canal bem versátil para abençoar a tua vida. Verdade. Para você que não sabe, o pastor Zan Cerqueira é um dos fundadores da Hope Music, né? Esse canal abençoado, que de uma certa forma traz para você um pouco de cada coisa, né? É uma bênção, na verdade, onde tem músicas, salmos, a palavra de Deus, e que eu tenho certeza que através do testemunho do pastor Zan Cerqueira, da vida, do que ele vai te contar agora, você será abençoado. E fica ligadinho no que o homem de Deus vai falar para vocês. Pastor Zan Cerqueira, como aconteceu o chamado ministerial na sua vida? Bem, eu não posso falar de chamado ministerial sem antes falar da minha existência. Então, ontem na live eu falei sobre isso. Eu nasci, né, no lar evangélico, no lar cristão. Minha mãe já conduzia todos os seus 8 filhos, né, à igreja. Então, eu ainda no ventre da minha mãe, eu era conduzido a adorar o Senhor, né, com ela e com todos os irmãos mais velhos ali no templo, né, todas as semanas, no mínimo 3 vezes por semana. Peraí, então, pastor, o senhor, desde o ventre da sua mãe, foi escolhido por Deus e já era cristão. Isso. Então, eu já abri os olhos praticamente dentro de um templo, né, adorando ao Senhor. Então, eu fui criado pela minha mãe, pelos meus irmãos, indo ao templo. Então, a minha vida foi isso. Então, assim, eu não experimentei o sistema do mundo, né? Quando eu falo não experimentei o mundo, eu não estou dizendo que eu estou no mundo, mas Jesus também falou assim, eu estou no mundo, mas do mundo eu não sou. O que eu não sou do mundo? É do sistema do mundo. Então, assim, eu não vivi como muitos já viveram a vida aí fora, com bebidas, com festas, farras, alguns drogas, outros na prostituição, alguns no crime. Não, eu nasci, né? Hoje eu tenho 47 anos e esses 47 anos de vida eu estou vivendo, né? Buscando servir ao Senhor, né? Como a Bíblia nos ensina. Então, o meu chamado começou aí. Então, gente, será que o pastor é quase um anjo? Paz. Amém, amém, que bênção, né? Pastor, o senhor é um homem casado há muitos anos, é um pai. Como é administrar a vida pastoral com uma família? Na verdade, a sua vida é voltada para o reino de Deus, juntamente com a sua família. Mas como é administrar isso? Ser esposo, ser pai, ser pastor? É isso, Bruno. Na verdade, eu, desde jovem, né, sempre eu procurei ser responsável nas minhas obrigações. Então, sempre eu acho que eu não tive muito uma infância como muitos tiveram. Então, eu tive que trabalhar cedo, eu tive que ter algumas responsabilidades e compromissos cedo. Então, eu fiquei muito sério, né, muito homem rápido, porque assim, eu tive que trabalhar, já fiz desde criança, eu procurava alguma coisa para poder ter um recurso financeiro, até mesmo porque nós somos de uma família
com um poder per capita muito baixo. Então, assim, minha mãe, ela se esforçou muito, né? Foi uma guerreira, uma heroína para cuidar dos seus filhos. Então, mas só que, assim, ela supria nas áreas fundamentais, mas tinha algumas coisas que, na verdade, nós tínhamos necessidade. Então, assim, eu tive que fazer algumas coisas para ter o recurso para a minha vida. Então, assim, eu sempre procurei trabalhar. Então, o trabalho, o compromisso, essa preocupação em conquistar alguma coisa, me fez, na verdade, deixar um pouco a minha infância, a minha juventude. Não que eu acho isso ruim, né? Quem puder brincar, que brinque, que aproveite, que viva realmente a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Isso é essencial para uma pessoa. Mas também, eu não sinto que fez falta para mim, porque assim, eu fiz porque, além de uma necessidade, mas eu fiz também com prazer. Sim. O senhor cumpriu, né, os princípios, né? Cumprir os princípios, e isso vem me trazendo, na verdade, a questão de saber lidar com um relacionamento com a família. Aí, voltando um pouco atrás da questão do chamado, quando foi no ano de 2007, estávamos em um culto numa instituição, numa igreja que nós estávamos congregando, e me chamaram para cantar nesse dia. Eu cantei, como sempre, toda semana eu cantava nessa igreja, onde nós éramos. E aí, um dos obreiros da igreja, assim que eu acabei de louvar, ele me chamou, pediu para que eu ficasse em pé, e chamou minha esposa e minha filha ainda pequena, Fernanda, e ele nos colocou na frente e falou assim: gente, irmãos, olhem bem para essa família, para esse casal e essa criança, porque em poucos dias o Senhor vai tirar eles daqui e vai colocar uma obra nas mãos deles. Então, assim, este foi o dia do chamado em nossas vidas, né? Literalmente falando, porque assim, o chamado já existia lá, né? No princípio, porque Deus, na sua onisciência, ele já havia escrito isso. Ele tinha determinado que seria assim. Só que o tempo, como Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de começar o meu chamado foi em 97, final de 97, assim que ele faz isso, que ele fala, que ele declara essa palavra, um mês seguinte, um mês depois, nós recebemos um convite para tomarmos conta de uma congregação, de uma igreja, para fundar, na verdade, para abrir uma igreja lá em uma cidadezinha aqui próxima, a Feira de Santana, lá em Santo Estevão, no interior de Santo Estevão, em um dos vilarejos ali, chamado Serrote. E nós fomos para lá e passamos mais de um ano trabalhando ali, todos os finais de semana, sábado, domingo. Quando não era sábado, era no domingo, nós estávamos ali fazendo o trabalho. Então, o chamado da gente começa no ano de 2007. Em 2008, eu fui ordenado como pastor, em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2008, fui ordenado, e com isso nós já estávamos com um projeto de iniciar uma obra aqui em Feira de Santana. Em maio de 2008, nós abrimos, né, a igreja, nós alugamos um local, e é uma casa muito grande, nós ficamos numa área da piscina, e ali nós começamos o trabalho por 3 meses naquele lugar, e depois fomos para outro lugar, e assim passamos por 6 lugares, e hoje nós estamos no 7º lugar, mas já próprio. Amém. Eu quero só pegar o gancho do que o senhor falou sobre... o senhor recebeu uma profecia, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E é assim, gente, quando é de Deus, acontece. Você vê, o pastor recebeu a profecia juntamente com a sua família, e no mês seguinte, a profecia se cumpriu. Não é verdade? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para que as pessoas entendam. Às vezes, as pessoas recebem profecias, possa ser que demorem 10, 20, 30 anos, e possa ser também que aconteça amanhã ou daqui a um mês. Com o senhor aconteceu no mês seguinte, mas tem muitas pessoas que recebem profecias que, infelizmente, às vezes nem são de Deus, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, quando é de Deus, quando a profecia realmente vem de Deus. Entendi. Pois é, Bruno. Então, assim, há muitas profecias, há muitos profetas. Lá no livro de Jeremias, eu não lembro agora a referência, mas há um texto que diz assim que há profetas que profetizam quando o Eterno não disse nada para ele. Mas tem profecias que vêm do coração do Eterno, do coração de Deus, para nossas vidas.
Algumas pessoas elas ficam presas à questão da profecia. E quando a profecia não se cumpre, elas se frustram. Sim. Elas se desanimam, muitos até saem da presença de Deus porque uma profecia que ela ouviu, que ela queria que aquela profecia se cumprisse, não se cumpriu, entra em desespero, ela não deixa de acreditar na palavra, na verdade, porque uma profecia que um homem falou dizendo que era Deus, quando não foi Deus. Então, só deixando bem claro essa questão, para a gente organizar isso aqui, porque tem muitas pessoas que ficam tristes com isso. Olha, quando a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Quando não se cumpre, é porque aquela profecia não é de Deus. Então, uma coisa que eu aprendi, eu recebi já várias profecias. Profecias que aconteceram, que deram certo, e profecias que não aconteceram. Talvez ainda algumas possam acontecer, mas talvez não aconteçam também. Mas o que eu aprendi com isso, Bruno, é que quando eu ouço uma profecia, eu guardo no meu coração. Se a profecia for de Deus, ela vai acontecer. Mas se não for, eu não vou me angustiar porque aquilo que eu ouvi, e até mesmo, principalmente quando você ouve alguma coisa que você gosta. Verdade. Deus vai te dar um carro. Aí você fala, meu Deus, é o carro que eu quero. Deus vai te dar uma Mercedes, Deus vai dar uma Hilux, vai dar tal carro. E você fala assim, rapaz, é tudo que eu quero. E você espera esse carro chegar e esse carro nunca chega. Então vem a frustração, um sentimento negativo no seu coração. Mas devemos receber a profecia? Sim. Quando José falou para Jacó sobre os sonhos que ele teve, Jacó guardou no seu coração aquilo. Talvez ele, como é que eu vou me prostrar diante do meu filho? Mas ele recebeu e guardou a profecia. E aconteceu lá na frente. Deus chama Abraão, fala que iria fazer com que ele fosse grande, uma grande nação, que iria ser pai de uma grande nação, que teria um filho. A profecia demorou quantos anos? 25 anos para que acontecesse. Então, o que a gente percebe com isso? É que a profecia, ela é certa quando acontece. Amém. Qual foi o seu maior desafio na vida pastoral? São muitos desafios, né? Nós passamos, o salmista diz assim, grandes são, né, as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas. Então, todos os dias nós passamos por desafios. Mas eu posso contar um aqui, que foi um dos que foram fortes na vida da gente e marcou a nossa história pastoral. Nós, no ano de 2000, final de 2011, nós tivemos um problema quando nós saímos, entregamos um local onde nós estávamos servindo, que era o templo. Nós entregamos esse lugar porque o valor do aluguel ficou muito alto e nós não tínhamos o recurso suficiente para isso. Então, nós preferimos abrir mão e eu tinha uma área na frente da minha casa, a qual eu chamei a igreja, reuni e falei assim, olha, nós não temos condições de estar pagando, o aluguel aumentou, então nós precisamos sair desse lugar. E eu tenho lá a minha casa, tenho uma área lá na frente e a gente pode congregar lá. Céu aberto, tudo aberto, né? A estrela era o teto, né? Então, assim, alguns irmãos tiveram objeção, não, porque assim vai tirar sua privacidade e não sei o que, tal, aquela preocupação com a gente, que nós entendemos isso e realmente nós precisamos de privacidade, mas agora não era questão da privacidade, era questão do reino, de funcionar, de avançar o reino, de não parar. Então nós falamos, não, mas enquanto isso, nós entendemos que vocês não vão tirar a nossa privacidade e nós vamos fazer a obra de Deus. Então nós viemos para esse terreno e nós começamos o culto. Tínhamos alguns vizinhos e de um lado, né, nosso lado direito, tinha um vizinho que ele começou, na verdade, a criar uma certa dificuldade para a gente reunir nesse lugar. Então ele se levantou, ele deu queixa no meio ambiente, com a guarda municipal, deu queixa na rede, na empresa elétrica, né, que fornece energia aqui na Coelba, e nós fizeram uma vistoria dentro da nossa casa para saber se a gente estava usando energia de forma ilícita, tal, porque tínhamos algumas lâmpadas no local. Então, assim, eles fizeram de tudo para querer tirar, ou seja, de parar. Um dia, essa senhora me chamou e falou assim, olha, eu quero te falar o seguinte, que nós não aceitamos igreja nesse lugar. E eu já constituí um advogado, e ele já me informou, eu estou por dentro da lei, e você não pode construir uma igreja ou fazer os cultos aqui numa área residencial.
Então, esse foi um dos momentos que foram bem marcantes e foi um momento difícil para a gente. E mesmo assim o senhor não desistiu e Tá. construiu o templo neste lugar. Na verdade, assim, eu não tinha intenção, na verdade, de construir. A minha intenção era passar um momento até nós conseguirmos um outro lugar para ir. Mas devido a esse processo e alguns amigos, pastores, falaram para a gente, você tem um terreno, você pode construir o templo aí. Um até falou para mim, se eu tivesse um terreno desse, eu construiria o templo nesse lugar. Você não vai pagar aluguel, você vai ter algo que realmente, você vai ter essa preocupação. Então eu resisti um pouco, mas depois fui acabando acatando aqueles conselhos, né, aquelas opiniões. E aí, quando essa pessoa me chamou e falou que não aceitava isso, eu sinceramente, no meu coração, eu achei que foi muita ousadia da parte dela. Sim. E foi quando eu falei para ela assim, olha, a senhora tem sua residência, tem a sua casa, é sua, ali a senhora tem direito sobre ela. Aqui é uma área também privada, nós temos, é nosso isso aqui. Ela falou, mas você não pode fazer isso. Eu falei assim, olha, a Constituição Federal nos diz que nós podemos cultuar ao Senhor, nós somos livres, nós vivemos em um país laico, então nós podemos cultuar ao Senhor, expressar a nossa fé, o nosso culto a Deus. E ela criou uma situação e disse que não queria, que não aceitava. Eu falei, a senhora pode não aceitar, mas a questão não é o que a senhora acha ou a senhora aceitar. Isso aí não vai interferir naquilo que a gente quer fazer. Então, a partir daquele momento, ela criou uma resistência com a gente e criou uma situação que todos os dias era uma surpresa. Então, foram várias situações que a gente viveu, mas em todo o tempo nós orando, pedindo a Deus realmente o direcionamento, se era a vontade dele que a gente construísse, né, o templo, e sempre ele respondendo e dando realmente a certeza que era para fazer. Nós não tínhamos recurso financeiro para isso, é um dos desafios também, né? Um dos maiores desafios, porque hoje você sem recurso financeiro você não faz nada, seja para a igreja, seja para uma empresa, seja para um projeto seu, secular, seja o que for, você precisa do recurso financeiro. Então, nós nesse tempo não tirávamos as ofertas, não pedíamos às pessoas, porque nesse tempo muitas pessoas saíram, foram embora, porque estavam no ar livre e o chão, né, batido. Então, assim, você sabe que existe, algumas pessoas ainda são muito templistas. Sim. E elas queiram ou não, claro, nós gostamos de conforto, todo mundo gosta, mas foi um momento difícil para a gente também, foi um desafio muito grande, porque foi um momento que nós perdemos pessoas, ficamos praticamente sós, né? Ficou só alguns remanescentes que ficaram fiéis e até hoje estão com a gente. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos que estão com a gente até hoje. Mas a falta do dinheiro também foi uma dificuldade, um desafio grande, o qual, na verdade, um dia convidamos um pastor de Recife e ele veio ministrar em um dos cultos de quarta-feira e ele falou assim para mim. Ele acabou de ministrar a palavra e acabando a mensagem, ele olhou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele tem contemplado o seu trabalho, tem visto o teu coração. Sim. E ele diz uma coisa, não peça nada para ninguém, porque ele vai enviar as pessoas para trazer os recursos aqui. Eu quero te falar, Bruno, que a partir deste dia, isso foi na quinta-feira, começou a acontecer aquilo que realmente Deus havia falado. Mais uma promessa, mais uma profecia, que começou a acontecer já no outro dia. Então, desse dia, da quinta-feira em diante, né, todos os dias, praticamente, ou todas as semanas, vinha alguém aqui na construção e começava a trazer o recurso. Deus trouxe empresários aqui na cidade que abençoou de uma forma maravilhosa. Deus levantou pessoas assim com um coração muito bom, porque a igreja não tinha recurso. Dinheiro de oferta e dízimo não existia isso. Então, as pessoas, né, começaram a trazer amigos nossos, clientes nossos, começaram a saber da construção e começou a dar o recurso e nós começamos a fazer. Então, assim que antes de nós começarmos a construção, eu fiz uma prova com Deus. Falei, Deus, se realmente é a tua vontade, se o Senhor quer que isso aconteça, que o Senhor faça com que essas pessoas parem de trazer. Nós não queremos ser problemas para as pessoas aqui. Ou, bênção, né? Ou o Senhor entra com providência nisso aí, ou então eu paro. Foi quando eles se mudaram da casa, né, mudaram para outro lugar, e aí nós entendemos que realmente éramos para continuar a fazer. Então, Deus trouxe o recurso. Hoje, a comunidade Kadosh
está erguida, né? Em 2016, final de 2013 para 2014 nós começamos a construção. 2016, 2 anos depois, nós concluímos e inauguramos o Pastor, templo. só rapidinho, uma coisa muito importante que veio agora na minha mente. Você que está acompanhando aí desde o início, o pastorzão foi um homem que foi criado no Evangelho, nasceu no Evangelho, em um lar cristão, como ele disse, que a mãe dele já servia a Deus. E quando eu disse quase um anjo, foi quando ele explicou que ele nunca bebeu, nunca se prostituiu, teve somente uma esposa, que foi a namorada, e a Casei esposa casou virgem, ela virgem. e passou por todas essas lutas. Você deve estar se perguntando, você que nunca conheceu o Evangelho, por quê? Por que um homem de Deus que nunca fez nada de errado, e eu, no caso, você deve estar se perguntando, já fiz tanta coisa. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, mas eu creio que isso tem a ver também com o chamado, porque o escolhido de Deus, o que o escolhido de Deus passa, o que os servos do Senhor passaram lá atrás, né? Às vezes a pessoa pode estar se perguntando por que isso tudo com ele, se ele nunca fez nada de errado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre as aflições. Bem, na verdade, a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Sim. E por ter uma base bíblica, isso não foi tão difícil, porque se a gente for observar, como você já falou, as histórias bíblicas, os homens do passado, né, eles passaram por muitas provas, muitas dificuldades, porque até mesmo o chamado, ele requer, né, que a gente venha passar por algumas aflições, porque é uma prova, é uma faculdade do chamado. Então, Deus nunca vai te dar alguma coisa sem que você esteja preparado naquilo que você você não vai estar preparado naquilo que você nunca viveu. Isso é muito forte. O pastor vai repetir isso aqui. Para você que está passando por uma luta, como o pastor mesmo disse, ele vai repetir, Deus nunca vai nos dar alguma coisa ou uma vitória naquilo que a gente nunca viveu. Então você nunca vai ser aprovado naquilo que você nunca passou. Isso é muito forte, muito forte. Para você ter alguma coisa, você vai precisar passar, você vai ter que ter experiência naquilo, porque assim, lá na frente você vai saber como sair se você passar novamente e você vai poder ensinar outras pessoas a viverem. Paulo, ele fala uma coisa, que as tribulações, as angústias, as aflições, isso tudo foram produzindo paciência, esperança, fortalecimento. Então, as provas são necessárias. As dificuldades são necessárias a gente passar. Então, isso vai nos preparar, nos fortalecer. Eu lembrei aqui agora de uma ilustração, de uma reflexão. Um certo dia, um homem viu uma pedra em um certo lugar, no meio do caminho, e ele, todos os dias, ele pensava que ele poderia remover aquela pedra, e ele queria tirar a pedra do lugar. E todos os dias ele ia lá e empurrava a pedra, mas a pedra era muito pesada, ele não conseguia remover aquela pedra do lugar. Mas todos os dias ele estava ali tentando remover aquela pedra do lugar. Um dia alguém olhou para ele e falou: rapaz, você está doido. Como é que você sabe que você não consegue empurrar essa pedra, tirar ela do lugar, e você todos os dias você vai tentar fazer isso? Só que esse homem percebeu uma coisa: a pedra não saiu do lugar, mas nos seus músculos criaram resistência. Os seus músculos começaram a aumentar. Então tem situações que você vai precisar se esforçar, porque isso vai trazer resistência a você. Tem momentos que você vai fazer, e você não vai ver, aparentemente, alguém vai olhar para você e falar: não está acontecendo nada, mas está acontecendo. A tua musculatura espiritual está sendo aumentada, a tua fé está sendo aumentada, então vale a pena você se esforçar, vale a pena você confiar. Mas como você falou, por que se Deus chamou? Se ele abdicou de muitas coisas, e por que ele está passando por isso? Não é por causa da sua integridade,
da sua vida. É isso. Sabe o que é? É porque o chamado vai exigir de mim, de você, de cada um de nós, esse preparo, essa resistência. Às vezes Deus nos leva ao deserto e fala, mas por que se tinha outros lugares para Deus nos levar, em lugar tão bom ou bons, e eu vou logo para o deserto? Porque no deserto é um lugar onde Deus forja o teu caráter, Deus forja o meu caráter, Deus vai forjar a nossa vida e vai nos provar e vai mostrar, é isso mesmo que você quer? Você quer seguir o seu chamado? Então você vai ter que vencer isso aí. Então, galera, esse foi o nosso podcast, parte 1. Se você quiser, comenta aí. Estaremos trazendo para vocês aqui parte 2 desse podcast, abençoado com o pastor Zan Cerqueira, que eu tenho certeza que ele tem muito mais para falar para vocês. Amém? Que Deus abençoe. Comenta aí, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.